Eu só vou ver um comentário aqui do Léo, nosso amigo Léo Naman. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, Léo. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu queria perguntar uma coisa. Queria perguntar duas coisas. Bom, então, em primeiro lugar, o canal surgiu com... apesar de ser de tudo um pouco, ele surgiu com esse cunho, assim, de falar de política, de trazer para a população, assim, como você falou, um canal, um portal, uma voz, né, para esse pessoal, certo? Mas foi interessante isso que você falou, porque semana passada a gente teve uma live com o Júlio Feriato, né, que era do programa da Rádio One Heavy Nation, e a gente estava conversando com ele sobre a questão de como o Bolsonaro ainda tem tanto apoio, né? E o mais interessante é que muitas pessoas que o apoiam são justamente... Tudo bem, vamos deixar de lado o Nordeste, que a grande maioria ainda é PT, né? É de esquerda. Ainda é de esquerda e tal. Mas como ainda tem uma camada da população de baixa renda, o pessoal mais simples, que ainda apoia, né, o Bolsonaro e seu partido, etc., né? E aí o Júlio comentou, ele falou assim, então, mas é que para essas pessoas, o Bolsonaro tem um carisma, porque, tipo, ele fala besteira, ele fala palavrão, ele xinga, ele, né? Então é como se eles meio que se espelhassem, né? Tipo, ai, tá vendo? Ó, ele é simples, ele é gente como a gente, aí, ó, ele escrachado mesmo, ele fala o que tem que falar, né? Então, assim, olha a visão do povo, né? Quer dizer, a inflação que está tendo, o tanto de fake news, o tanto de corrupção, o tanto de crimes que tem ocorrido, né? Nesse governo e tal. E a população que seria, né? A mais prejudicada nessa história toda, ainda tem uma boa camada que o apoia, né? Tem um bom número nessa camada aí que ainda o apoia. E você falou, queria dar voz a essas pessoas. E vocês encontraram, assim, pessoas que procuraram, que sabe, se interessaram? Eu quero falar, eu quero... Entende o que eu estou te perguntando? Acho que eu posso responder. É uma pergunta bastante interessante, Jamile, porque, né, primeiro que hoje no canal, tava vendo aqui, né, nós estamos aí com mais de 800 entrevistas, né, juntando né, esses 2 anos e 4 meses, 5 meses que o canal existe. E dentro dessas entrevistas, né, conversando aí com líderes de movimentos sociais, né, nós aqui do Mesa de Debates, a gente fez façamos aí um trabalho bem importante aí no banhado, de fazer matérias e, né, mostrar o lado que o Anderson Faria, né, o prefeito aqui de São José dos Campos, não mostra, né, na região. Inclusive eu vi aí que vocês também trataram aí sobre o tema do banhado. E eu acho que a gente tem encontrado bastante voz, assim, né? Bastante gente que se interessa aí pelo debate, até porque, né, eu vejo o seguinte, né? O resultado aí do segundo turno expressa, na verdade, uma polarização bastante acirrada. O Bolsonaro tem, né, um setor, né, que apoia, que inclusive eu acho que é importante a gente debater, né, o porquê desse apoio, né, e mais a gente tem um outro setor que procura uma alternativa à barbárie, né, que nós estamos vivendo, né, e acho que isso é importante colocar, e acho que tem tido bastante visibilidade, sim, né, principalmente por conta da proposta do canal, né, porque
Inclusive o canal vai de contrário àquela visão que infelizmente aí a gente tem que colocar o dedo na ferida, né, de achar que nós podemos tirar o Bolsonaro somente nas eleições, né, que infelizmente foi uma visão, né, comprada aí por muitos setores aí da esquerda política nossa, na qual eu acho que é equivocada. Por que eu acho que é equivocada? Porque primeiro que frente à barbárie que foi esses 4 últimos anos, né, era para o Bolsonaro ter caído ontem, né, no mínimo. E não foi isso que aconteceu porque não se organizou a luta que deveria ter se organizado, né? Não se discutiu, se discute muito hoje a picanha, a cervejinha, mas não se discute um programa que, por exemplo, que vai dialogar com um setor evangélico que está preso, né, a doutrinação, né, muitas das vezes feito pelo seu pastor em apoio ao Bolsonaro. A gente vai com uma lógica diferente, né? A gente vai com uma lógica crítica que coloque esses pontos que precisa ser discutido, né? A gente não quer ser mais um canal, né, no campo aí da esquerda progressista e tudo mais, mas a gente quer fazer algo que faça a diferença, que faça o debate político e que inclusive escute esses setores, né, dessa esquerda que a gente majoritária que a gente fala, mas que a gente, né, consiga apontar um dedo na ferida, falar onde que nós estamos errando, né, onde que está o problema, porque assim, não se tem um programa, né, como diria o último professor que eu entrevistei, um programa radical, né, dentro né, que a gente discuta com os trabalhadores. Infelizmente, né, eu e o André, a gente estava conversando sobre isso, né, a gente tem uma visão em comum, né, de que o segundo turno começou de uma despolitização muito forte, está se discutindo o satanismo, está discutindo bruxaria, a sexualidade aí lá do Reacinha lá de Minas Gerais, e não se discute, né, os problemas a fundo da população. Isso está errado, né? Então a gente tem essa lógica de, né, de fazer algo diferente que não saia obviamente do campo da esquerda, mas que, né, que a gente, né, procure mostrar uma visão que muitas das vezes essa visão não é mostrada ou que não tem força ainda para chegar na massa.